Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Terça-feira, dia 29, 30ª semana do Tempo Comum. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariante, bom dia, motoristas, dando a carona para o programa De Bem com a Vida. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Cristo nos dá uma lição de humildade e de esperança. Abraçar a força do Evangelho, mesmo que pareça insignificante aos olhos do mundo. Porém, aí está a ação de Deus que nos salva, que realiza o que pretende. Diante da frieza, indiferença e autossuficiência do mundo, o cristão é como a semente de mostarda ou como fermento. Será que acreditamos na força das coisas humildes e pequenas? Não se limite àquilo que sua vista alcança. Sonhe. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias capítulo 9, versículos 11. Existe uma frase muito marcante: quem não planeja o futuro, planeja o fracasso. Normalmente, quando estabelecemos planos muito grandes, audaciosos e longos, temos a tendência de desanimar com as dificuldades e nos esquecer deles com o passar do tempo. No entanto, quando nos damos conta de que o tempo passou e os projetos continuam guardados na gaveta, vem a frustração e o desânimo. Em qual momento da vida você está? Como estão os seus planos? O fato é que precisamos entregá-los a Deus e também tomarmos atitudes para que saiam do papel. Não se limite pelas histórias do passado, mas escreva um novo capítulo de superação e conquistas em Deus Pai. Estamos a poucos meses para encerrar o ano. Pode parecer pouco, mas é tempo suficiente para você resgatar planos e sonhos esquecidos, promessas que ficaram para trás e começar a viver novamente com a mesma garra, com o mesmo ímpeto e a mesma dedicação que queimaram em seu coração tempos atrás. Planeje e sonhe, mas também execute. Viva confiando plenamente que Deus tem planos maravilhosos para você. Planos de prosperidade, esperança, paz e um futuro extraordinário. Esses planos podem se tornar realidade com fé e perseverança. Não se preocupe com a velocidade, apenas não fique parado. Então, vá em direção às conquistas que o Pai tem para você ainda neste final de ano. Desde o dia em que Cristo começou a anunciar o Evangelho, o reino foi crescendo e está presente até as extremidades da terra. Na fase depressiva, que de certa forma é o oposto da maníaca, como o próprio nome sugere, o humor encontra-se deprimido, a autoestima abalada por sentimentos de inferioridade. A capacidade física também comprometida, pois a sensação de cansaço é constante. As ideias fluem com lentidão e dificuldade, reduzindo-a à capacidade de atenção. O interesse pelas coisas em geral é perdido.
bem como o prazer na realização daquilo que antes era agradável. Nesta fase, embora não esteja necessariamente reduzido, o sono não propicia satisfação ou descanso, uma vez que o paciente acorda indisposto. Quando não tratado, a fase depressiva também pode prolongar-se durante meses. Além dos medicamentos, os procedimentos de ordem terapêutica, como psicanálise, psicoeducação, terapia familiar, terapia cognitiva comportamental e terapia interpessoal, são indicadas para tratar pacientes bipolares. Os especialistas afirmam que nem sempre há cura para a doença, porém, com a manutenção da medicação, os portadores podem levar uma vida absolutamente normal. O filme Mr. Jones retrata com perfeição o que é ser um portador do transtorno afetivo bipolar. O personagem protagonista que dá nome ao filme durante a crise maníaca mostra-se divertido, criativo, envolvente, mas completamente inconsequente, chegando a levantar de madrugada e ligar o rádio em alto volume, sem se importar com o repouso. Em outros momentos, julgando-se dono de um poder extraordinário, sobe no telhado com a certeza de que poderá alçar voo. Nessas crises de agitação, mexe com as pessoas e fala tão depressa que ninguém consegue acompanhar seu pensamento. Às vezes, apesar da genialidade aparente, expõe-se a riscos desnecessários e descabidos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 ao 33. Salmo 127, e nos convida a rezar. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos os que respeitam o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de alegria ao redor de tua mesa. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes todos os que respeitam o Senhor. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 13, versículos 18 ao 21. Assim está escrito. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor.
No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas capítulo 13, versículos 18 ao 21, nos ensina a palavra do Senhor. É com a semente de mostarda. Realmente as sementes de mostarda são pequeníssimas. A comparação que Jesus faz com o reino, com a fé, é impressionante. Fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que cresce, expande, acolhe, gera vida, como na pequena árvore os pássaros fazem ninhos. A ação de Deus não é apoteótica, exibicionista. É ação poderosa, discreta, viva, que não nos força, apenas seduz nosso coração. A fé é silenciosa, mas transformadora. Nós nos alegraremos na vossa salvação e no nome do nosso Deus exultaremos. Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós em oblação de suave odor. Bullying. A criança que presencia situações nas quais os pais ou parentes ridicularizam os que acham diferentes, acabará levando isso para o seu convívio. Bullying é uma palavra que vem do inglês e cuja tradução pode significar intimidar ou amedrontar. É um tipo de fenômeno que ocorre geralmente nos grupos e, por consequência, em escolas. A agressividade em relação ao outro é uma das características do bullying e nem sempre ela é física, realizando-se muitas vezes de forma simbólica, como a criação de situações para ridicularizar e fazer piadas e chacotas. Também pode ser manifestada por meio da segregação, ou seja, da não aceitação no grupo. Para que um determinado evento de agressividade se configure como prática de bullying, também é necessário que ele ocorra de forma repetitiva e frequente. Na maioria dos casos, as vítimas pertencem a um grupo menor, a uma minoria que se destaca dos demais por questões relacionadas à aparência física, à sexualidade, ao comportamento, e essas diferenças funcionam como uma espécie de estopim para uma possível ocorrência de bullying. Especialistas no assunto chamam a atenção para 3 personagens principais envolvidas no contexto do bullying: o agressor ou grupo de agressores, a vítima e os espectadores. A dinâmica funciona mais ou menos da seguinte forma: primeiro agride, o segundo se submete e os demais se divertem rindo. Atualmente, com o avanço da tecnologia e o advento da chamada era virtual, o problema ganhou nova dimensão. Refiro-me a e-mails e mensagens ameaçadoras postadas em sites, geralmente com fotos e palavras constrangedoras a respeito da vítima, dando origem a uma variante desse tipo de práticas agressivas denominadas ciberbullying. Em razão do alcance da internet e de sua presença constante em todos os momentos da vida das pessoas, muito além do ambiente escolar, ampliou-se consideravelmente o tempo que uma pessoa pode ficar exposta a toda sorte de constrangimento, em alguns casos, praticamente o tempo todo. A situação é tão grave que seguidas vezes ouvimos nos noticiários episódios lamentáveis relacionados à criação de páginas falsas nas redes sociais em que o perfil de uma determinada pessoa é totalmente deturpado,
causando sérios aborrecimentos para ela própria, além de seus familiares e amigos. Segundo uma pesquisa feita nas escolas públicas e particulares, a maioria dos casos de agressão ocorre nos corredores e nos pátios das escolas, sendo que 3 em cada 10 alunos confidenciaram ser vítima desse tipo de violência dentro da instituição de ensino. Isso é muito preocupante e, ao que tudo indica, atinge primordialmente as crianças e os adolescentes. Por isso, os pais devem ficar muito atentos e, caso o filho ou a filha, de uma hora para outra, apresente sinais de que não quer ir mais à escola, devem investigar o motivo, pois podem estar diante de mais uma vítima de bullying. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.